Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sobre 26 livros que eu quero ler em 2026. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo, gente. E também tem alguns livros que eu não tenho, na verdade, a maioria dos livros eu não tenho, eu só tenho, 10 livros desses livros. Então eu vou começar pelos livros que eu tenho físico e depois eu falo dos outros que eu ainda não tenho os livros, gente. Então vamos começar. O primeiro livro que eu queria falar sobre é O Príncipe Cruel, porque eu acho que esse é um livro bem hypado, sabe, gente? Eu acho que muita gente já leu esse livro. E eu quero muito ler esse livro, quero muito conhecer essa história, porque eu já vi muita gente falando bem, algumas pessoas falando mais ou menos. Então eu quero ver qual vai ser minha opinião dessa trilogia. Eu tava querendo ler essa trilogia nesse ano de 2025, só que daí eu acabei não conseguindo ler, não sei porquê, porque eu já tenho esse livro aqui desde 2024, gente. Mas assim, gente, era pra eu ter lido 2024 também, mas eu acabei não lendo. Mas eu acho que dessa vez não passa de 2026, porque é um livro que eu quero muito mesmo ler. Eu acho que eu só não tava muito, não na vibe, mas eu acho que eu só não queria ler esse livro no momento que eu tava, porque eu não tava lendo muito no começo desse ano, até o meio desse ano, mas agora depois eu comecei a ler de volta, mais, né, gente? E eu acho que esse livro aqui é um livro que eu acho que eu vou gostar muito, só que eu não vou falar muito mais, gente, senão eu vou ficar, sei lá, 2 minutos falando sobre cada livro, gente. Só que então é um livro que eu quero muito ler, quero muito saber o que eu vou achar desse livro. E eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, então por isso que eu quero ler, gente. Então vamos para o próximo livro, que é A Rainha Vermelha. Que, gente, esse é um livro que eu acho que ele foi bem famoso entre 2020, 2019, 2021, não sei. Só que eu acabei não lendo nessa época, porque eu acho que eu era muito. Eu não gostava de ler livros que não eram pra minha idade indicativa. Eu acho que esse daí, naquela época, era mais 12, mais 13, não sei. Então eu sempre ficava enrolando pra ler. E depois, quando eu fiz 12, 13 anos, foi só eu ficar me enrolando mesmo, gente. Mas agora eu estou com muita vontade de ler esse livro agora, nesse ano. Eu acho que não passa desse ano, porque eu já tô querendo ler há 3 anos, né, gente? Então eu quero muito ler esse livro também, porque eu acho que esse é um livro bem interessante e ele foi bem famoso na época. Eu quero saber minha opinião sobre esse livro, porque eu já vi algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal. Então eu quero saber qual vai ser minha opinião nesse livro aqui. E é um livro que eu tenho bastante interesse em ler, principalmente porque dizem que, sabe, aquele livro Powerless é parecido com esse daqui, daí eu quero saber se ele é realmente parecido, se tem algumas coisas parecidas, gente. Então eu quero ler. Na verdade, Powerless também tá nessa lista, mas eu já falo sobre ele, gente. Só que é um livro que eu quero muito ler, assim, porque ele teve esse hype e é um livro que eu quero muito, mas eu só consegui comprar ele e eu acho que só vou conseguir ler ele, tipo, em janeiro do ano que vem. Não sei direito, gente, mas vamos para o próximo livro, então, gente. Que é o livro The Kiss of Deception. Gente, eu acho que é um livro que parece super legal, que eu acho que eu vou amar ler ele. Só que assim, eu não sei porquê, mas eu fiquei enrolando esse ano pra ler também, ano passado também. Então a maioria desses livros, na verdade, são livros que eu fiquei enrolando e eu acho que não pode passar de 2026 pra eu ler esses livros. Então, eu acho que é um livro que eu quero muito mesmo ler, porque eu acho que vai ser um livro bem interessante pra eu ler. E eu acho que vai ser maravilhoso, porque parece uma história maravilhosa. Eu não sei direito, mas eu acho que a maioria dos livros que eu vou falar hoje são de fantasia, não sei porquê, mas eu acho que tô na minha. Sei lá, eu acho que parece que eu tô querendo ler mais fantasias e tem 2 suspenses nessa lista, gente. Só que, ai, gente, eu tô muito animada pra ler fantasias. Então eu quero muito ler The Kiss of Deception, porque eu acho que é uma trilogia e eu acho que tem um livro extra, não sei. Mas eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro. Então eu com certeza acho que não vai passar desse ano pra eu ler. O próximo livro que eu vou falar sobre é um livro que, na verdade, eu já comecei a ler o primeiro livro dessa série, só que ainda não terminei.
Só que eu queria falar do segundo aqui, porque eu tenho que ler em 2026, que é a Cidade das Cinzas, que é o segundo volume de Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Então, eu tenho aqui em casa os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais. Então, eu tenho os Instrumentos Mortais, a série inteira, e a trilogia de As Peças Infernais, gente. E nessa edição linda, gente. Eu comprei todos os livros nessa edição do box, sabe? Que tem esse corte aqui, que é muito lindo. Só que eu tenho muita vontade de ler esse livro, porque eles foram livros, tipo, que muita gente diz que fez parte da adolescência, infância, não sei. E daí eu acho que eu quero ler pra ver o que eu acho, gente. Porque eu acho que esse é um livro que eu vou gostar muito, porque eu tô gostando muito de Cidade dos Ossos, acho que é o nome do primeiro livro. E, gente, então eu acho que eu vou amar Cidade da Cinza, gente. Então eu tô muito animada pra ler esse livro e eu estou amando Cidade dos Ossos, eu tô acho que na página 100. Então eu tenho certeza que eu também vou amar esse livro, que é Cidade das Cinzas. Porque eu acho que estão sendo histórias tão legais de eu ler. Eu não li mais nada, né, nesse universo da Cassandra Clare, só que eu já li um outro livro da Cassandra Clare, que era da Cassandra Clare com a Holly Black, eu acho. Mas então eu tô muito animada pra ler esse livro, gente. Então vamos para o próximo, gente. O próximo é de uma autora que eu gosto muito, que é a autora de Ventos Rivais e Promessas Cruéis. Nem sei se o meu de Ventos Rivais tá aqui. Acho que tá, gente. Que é a Ascensão da Rainha. Gente, eu comprei esse livro esses tempos aqui, esse mês de dezembro. E eu quero muito ler um outro livro dessa autora em 2026, então por isso que eu quero ler esse. Eu tava entre por aquele lá, que é no mesmo universo de Divinos Rivais, e entre por esse daqui, aqui, né, nesse vídeo, gente. Só que daí eu acabei escolhendo esse daqui porque o outro eu não tenho, esse daqui eu tenho, gente. Então eu queria pôr esse daqui porque é uma outra duologia da autora num novo universo. E eu acho que esse livro é um livro que não é tão famoso, porque eu nunca vi ninguém falar sobre, mas eu quero ler por causa da autora mesmo. Então eu tô bem animada para ler esse livro e eu tô bem curiosa para saber sobre o que vai contar esse livro. Então eu quero muito ler em 2026. E então vamos pro próximo livro, gente. O próximo livro é um outro livro que é mais pela capa mesmo que eu quero ler, que é A Maldição do Mark. Gente, só essa capa, que linda! Gente, essa capa é belíssima. Eu também comprei nesse mês de dezembro esse livro. E eu quero muito ler mesmo, porque eu acho que vai ser uma história que eu vou gostar muito. Nem sei direito sobre o que conta, mas pela capa eu acho que eu vou gostar muito. Eu acho que é uma fantasia. Deve ser uma fantasia, gente, pelo título, pela capa. Eu acho que é uma fantasia. Mas eu tô bem animada pra ler, pra saber sobre o que conta esse livro. Então eu tô super animada pra ler. Eu nunca vi ninguém falar sobre esse livro também, só que eu tô curiosa. Então vamos para o próximo, que eu acho que é o último dos livros físicos que eu tenho. Não era o último. Que é 5 Lâminas Partidas. Eu acho que esse livro aqui lançou nesse ano de 2025. E eu quero muito ler ele agora, em 2026. Porque eu acho que vai ser um livro muito legal. E, gente, olha essa capa, que linda. E eu acho que tem vários personagens aqui. Então, ó, provavelmente, talvez, forme uma Found Family, não sei. Então, como eu gosto desse tema de Found Family, eu já li um livro com Found Family, eu gostei. Então, eu acho que provavelmente, como é um grupo de 5 pessoas, 6 pessoas, não sei, eu acho que vai ter um Found Family aqui. E eu acho que ano que vem tá para lançar o terceiro livro, porque eu sei que o segundo livro vai lançar esse ano, só que eu acho que o terceiro livro já lançou no exterior. Então provavelmente vai lançar aqui o terceiro livro no ano que vem. Não tenho certeza, gente. Só que eu acho que é um livro bem legal, porque eu acho que eu vou gostar muito, porque eu acho que parece uma história muito boa. Eu nunca vi ninguém falando também muito sobre esse livro. Na verdade, eu acho que eu já vi 2 pessoas, na verdade, falando. Só que assim, eu quase nunca vi ninguém falando sobre, mas eu acho que as pessoas que falaram sobre esse livro falaram bem.
Então eu tenho bastante curiosidade em ler esse livro e conhecer essa história. Então vamos para o próximo, que é o último livro físico que eu tenho, gente. Que no total foram 8 livros físicos, gente. E esse daqui é a Biblioteca da Meia-Noite. Gente, eu não sei quase nada sobre o que conta esse livro. Eu sabia sobre o que contava esse livro, mais ou menos ano passado, eu acho, não sei. Só que agora eu esqueci totalmente sobre o que conta esse livro, mas eu sei que eu queria ler ano passado, esse ano. Se eu tivesse comprado esse livro antes, provavelmente eu ia querer ler ele também. Eu queria ler esse livro esse ano, só não nesse ano porque eu vi algumas pessoas falando mal. Eu fiquei meio assim, com medo de ler ele, porque eu fiquei com medo de não gostar. Só que eu acho que não tem problema, gente. Eu acho que provavelmente eu gosto desse livro. Então, por isso que eu pus aqui. Ele não é, tipo, a maior prioridade para eu ler em 2026. Mas é um livro que eu quero muito ler. Eu acho que é uma fantasia, não sei. Eu acho que é uma fantasia. Só que é um livro que eu acho que tem uma capa bem bonita. Eu acho que essa capa brilha no escuro. Não sei, porque uma vez eu apaguei a luz, daí começou a, tipo, brilhar esse livro. Então, eu acho que ele brilha no escuro. Mas é um livro que eu acho que eu vou gostar dele. Eu tenho interesse de ler em 2026. Então vamos pro próximo, porque agora todos os livros eu não tenho. E o próximo é A Casa do Mar Cerúleo, gente. Que eu acho que é do T.J. Klune, né, gente? E eu tenho muito interesse em conhecer os livros desse autor. Mas esse é o livro que eu mais quero ler dele. Porque parece uma história tão boa. Eu acho que é uma fantasia também. Eu acho que é uma fantasia, gente. Só que eu acho que é mais tipo uma cozy fantasy. Não sei. Só que eu acho que vai ser um livro bem legal. Eu já li a sinopse, não lembro nada também da sinopse. Eu já vi muita gente falando bem desse livro. Então eu quero muito comprar nesse ano de 2026 e ler em 2026, né, gente? Porque eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. Eu queria ter lido esse ano, eu queria ter comprado e lido esse ano, só que eu acabei não comprando e não lendo, né, gente? Então eu quero muito ler nesse ano de 2026 esse livro. Porque eu acho que vai ser um livro bem interessante pra eu ler. Eu acho que vai ser uma história bem legal. E pelo que eu vi, eu acho que é umas histórias mais, tipo, calmas, lentas. Então eu quero ler e ver o que eu vou achar da escrita desse autor, se eu vou gostar. Porque tem muitos outros livros do autor que eu quero ler, porque também essa capa é belíssima, né, gente? Então eu quero muito ler esse livro. Então vamos para o próximo, que é Não É Como Nos Filmes, gente, que é a continuação de Melhor do que nos Filmes. E, gente, eu tô com muita vontade de ler esse livro, porque é a continuação de Melhor do que nos Filmes, e eu amei Melhor do que nos Filmes. E eu não sei porque eu estou enrolando tanto pra ler Não É Como nos Filmes, sendo que eu amei tanto Melhor do que nos Filmes. E eu também quero ler, porque vai ter aquele outro livro da autora, que é alguma coisa de patinação no gelo, não sei, rock. Não sei direito sobre o que é, só que eu esqueci o título. Eu sei que em inglês é Fake Skating, então não sei como vai ser traduzido em português. Só que eu sei que vai lançar, eu acho que em fevereiro, aqui no Brasil. Então eu preciso ler Não É Como dos Filmes esse ano, porque, gente, muita gente fala bem da continuação e eu amei o primeiro livro, então não tem porquê eu não ler o segundo volume. Eu só tenho um pouco de medo de acabar não gostando da história e acabar meio que achando que a história do primeiro é ruim, não gostar tanto desses livros, que às vezes eu tenho medo de acontecer isso quando, tipo, é pra ter só um livro e daí lança um segundo. Só que eu acho que eu vou gostar bastante, gente. Então eu tô bem curiosa pra saber como que vai, sobre o que vai contar esse livro, porque eu não li a sinopse, eu não quero saber de nada, eu só quero pegar o livro e ler, assim, gente, sabe? Então vamos para o próximo livro, que é Caraval, gente. Então, Caraval é um livro que eu quero muito ler. Eu acho que muita gente já leu Caraval. Só que eu quero ler Caraval antes de ler Era Uma Vez um Coração Partido, gente. Porque eu quero muito ler. Eu tenho mais vontade de ler Era Uma Vez um Coração Partido do que Caraval. Só que eu tô com muita vontade de ler Caraval. É um dos livros que eu mais quero ler no momento. Então, por isso que eu quero muito ler Caraval e eu tenho muito interesse nessa história. Eu acho que a história se passa num circo. Não sei direito sobre o que conta, tá bom, gente?
Só que eu acho que vai ser uma história bem legal. E eu já vi muita gente falando bem, mas a maioria das pessoas fala melhor de... Eu acabei de falar o nome do livro, mas eu esqueci. Só que é... Esqueci, gente. Era uma vez um coração partido, gente. E daí muita gente fala melhor desse livro do que de Caraval, só que eu tenho muito interesse em ler Caraval, ler meio que na ordem que eu leio a trilogia de Caraval, primeiro, depois ler Era uma vez um coração partido. Então, é isso, gente. Vamos para o próximo, que é Powerless. Gente, Powerless eu já disse aqui nesse vídeo que eu quero ler, só que agora eu vou falar dele e por que eu quero ler ele. Eu acho que é porque é um livro muito famoso, que todo mundo tá falando sobre, eu não quero perder totalmente o hype, porque eu percebi que agora parece que as pessoas estão falando menos sobre esse livro. Só que eu quero muito ler esse livro em 2026, eu acho que eu quero ler até em janeiro, se eu conseguir comprar esse livro em janeiro. Só que eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito, uma história que eu vou gostar muito. Eu acho que é uma trilogia, só que tem uns contos extras, não sei. E daí, uns livros extras, né, gente? E daí eu quero muito conhecer essa história, ler esse livro. Então eu acho que é um livro que eu vou gostar muito. Eu tenho certeza que eu vou gostar, na verdade, desse livro. E se eu não gostar, eu vou ficar um pouco triste. Mas é, tipo, minha prioridade de 2026 é ler Powerless. É, tipo, o livro... Minha maior prioridade de 2026 é ler Caraval e Powerless. Então, eu quero muito ler esses livros. Tirando os livros, né, que eu tenho, que eu acho que essas são as maiores prioridades de todas, só que essas daí são as maiores prioridades dos livros que eu não tenho, gente. Então, vamos para o próximo livro, que é O Deus e a Raposa, que é a continuação... Não, O Deus e a Raposa não. O Deus e a Fantasma, que é a continuação de O Deus e a Raposa. Gente, eu amei O Deus e a Raposa, então eu quero muito ler O Deus e a Fantasma, porque eu acho que esse é um livro que eu vou gostar muito, gente. Então eu tenho muito interesse em ler esse livro, gente. Então eu acho que eu vou gostar muito desse livro, porque eu amei o primeiro livro, eu dei 5 estrelas de favoritado pro primeiro livro. Eu só não falei desse livro aqui no canal, porque eu não tinha começado o canal na época que eu li O Deus e a Raposa. Na verdade, eu comecei esse canal uns 8 meses atrás, só que daí eu meio que parei de filmar. E daí agora, uns 2 meses atrás, eu voltei. E eu tinha lido O Deus e a Raposa, eu acho que em agosto. Acho que foi em agosto. E daí eu acabei me falando sobre ele. Mas, gente, é muito bom. Então eu quero muito ler O Deus e a Fantasma, porque eu quero daí fazer uma resenha da duologia inteira pra eu poder falar pra vocês, gente, sobre essa história que eu gosto tanto. Que eu gostei tanto, né, gente? Então, vamos para o próximo livro, que é Jogos de Herança, gente. Então, Jogos de Herança é um livro que eu queria ter lido, eu acho que em 2023, 2024, não sei. Eu tinha muito interesse em ler esse livro, só que daí eu sempre ficava enrolando, dizendo, ano que vem eu leio. Eu acho que é um livro de suspense, né, gente? Então eu sempre ficava tipo assim, ano que vem eu leio. Daí quando chegava aquele ano eu dizia que no outro ano eu lia. Mas eu acho que eu não quero que passe 2026, porque é uma história que eu tenho muito interesse de ler. E eu acho que eu não sei quantos livros são, só que eu acho que era só pra ser uma trilogia, só que a autora começou a lançar mais livros desse universo. Então eu quero muito ler esses livros pra ver sobre o que conta e pra ver também se eu tenho interesse nesse universo que a autora tá criando, que eu acho que são 5, 4 livros, não sei. Mas eu tenho bastante interesse em ler Jogos de Herança. Então vamos para o próximo, que é Sombreossos, gente. Eu acho que esse daqui é outro daqueles que eu quero ler mais Six of Crows, que é aquela duologia da autora, porque todo mundo fala melhor de Six of Crows do que Sombreossos. Só que eu quero ler na ordem cronológica, né, gente? Não sei. Eu quero ler na ordem que é pra ser lido, que é pra ler a trilogia de Sombreossos antes de ler Six of Crows. Mas eu quero muito ler Sombreossos, mas eu quero mais ler Six of Crows, só que eu quero ler primeiro Sombreossos, sabe, gente? Então eu acho que é um livro que eu queria ter lido esse ano, tipo, no começo desse ano era o livro que eu mais queria, só que eu nunca achava na livraria. Então, mais ou menos que daí eu comecei a, tipo, enrolar pra comprar, enrolar pra ler. E eu acabei não comprando e nem lendo, gente. Então eu quero muito ler agora, nesse ano de 2026.
Então, gente, é um livro que eu quero muito ler nesse ano. Então vamos para o próximo livro, que é A Rebelde do Deserto. Gente, eu acho que esse é um livro um pouco mais desconhecido, só que todo mundo que eu já vi falando sobre esse livro fala que ele é maravilhoso, que ele é muito bom. Então eu tenho muito interesse em ler ele para saber sobre o que conta, sobre o que conta a história, gente, se eu vou gostar desse livro, porque eu acho que se passa num deserto, né, pelo título. Eu acho que deve ter uma vibe mais tipo Oriente Médio, não sei. Eu acho que não sei direito o que conta, mas na minha cabeça tem alguma coisa de... Por causa, eu acho que de deserto, eu acho que tem alguma coisa a ver com o Oriente Médio, não sei. Só que eu acho que vai ser um livro bem legal, que eu vou gostar bastante. Então eu tenho muito interesse de ler esse livro, eu quero muito ler ele em 2026. E eu não quero que passe mais de 2026, porque eu queria ter lido esse ano, só que eu acabei não lendo, não comprando também, né, gente? Então eu tenho muito interesse em ler esse livro em 2026 e eu quero muito ler ele. Então vamos para o próximo, que é Aurora Arde, gente. Então, Aurora Arde é a continuação de Aurora Ascende, que tá aqui, Aurora Ascende, né, gente? E eu gostei muito de Aurora Ascende, tipo, eu não gostei do começo do livro de Aurora Ascende, né, que eu falei nos livros de novembro, isso. Só que eu gostei do final do livro, então eu tenho muito interesse em continuar essa trilogia. Porque eu vi uma pessoa falando que, tipo, o segundo é o melhor livro. Então eu tô com muita vontade de ler Aurora Arde. Então é um livro que eu quero muito ler. Tenho muita curiosidade de ler. Então eu acho que eu quero ler em 2026 e provavelmente não passe 2026 e não vou acabar esquecendo totalmente o que aconteceu em Aurora Ascende. Eu não quero isso. Também eu acho que esses livros estão mais difíceis de achar. Então, por isso que eu quero ler em 2026. Eu quero terminar essa trilogia em 2026, só que eu não sei se eu vou conseguir. Porque tem muitos livros que eu quero ler em 2026, né, gente? Só que é um livro que eu quero muito ler. Então, vamos para o próximo, que é Pássaros e Serpentes. Gente, eu não sei direito sobre o que conta Pássaros e Serpentes. Eu não sei se é famoso ou não. Só que eu já vi algumas pessoas falarem sobre. E eu acho que eu já vi... Eu tava com muita vontade de ler, porque eu tinha visto algumas pessoas falarem bem. Só que agora eu comecei a ver gente falando que se decepcionou com esse livro, que não gostou. Daí agora eu tô meio assim... Tipo, será que eu leio? Só que eu quero ver o que eu vou achar desse livro eu mesma. Pra eu ver... Porque às vezes os gostos mudam, coisa do tipo. Então eu quero ver o que eu vou achar de Pássaros e Serpentes. E eu acho que provavelmente eu vou comprar o box, porque daí você já vem os 3 livros, né, gente? Então eu tenho bastante interesse em ler, só que eu não sei se eu vou conseguir ler em 2026. Não sei se eu vou acabar lendo em 2026, só que eu tenho muito interesse de ler em 2026. Vamos para o próximo, que é o Castelo Animado, gente. O Castelo Animado, eu acho que é aquele filme que é o Castelo Animado, que eu já assisti, na verdade. E eu gostei muito, e eu quero muito ler o livro, gente. Só que eu quero comprar o box, então por isso que eu tô enrolando há tantos anos pra ler esse livro. E eu acho que é um livro que eu vou gostar muito, tenho muito interesse em ler. Gente, então eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito e que eu acho que vai ser uma história maravilhosa. Que vai ser uma história que eu acho que eu vou ler em 2026 e eu vou amar. Então, gente, por isso que eu quero ler em 2026. E eu acho que essa história vai ser muito boa, então é por isso que eu quero ler, gente. Então vamos para o próximo livro, que é A Empregada, da Freida McFadden. Então, gente, eu já li Nunca Minta, da Freida McFadden, que tá aqui atrás. E eu já li também As Sete Chaves, da Freida McFadden, só que esse livro eu emprestei de uma amiga, então eu não tenho ele. E agora eu quero ler Empregada esse ano, porque vai lançar o filme da Empregada, né, em janeiro. E mesmo que lance o filme, eu não quero, tipo, demorar muito pra assistir o filme, então eu quero ler não antes de lançar o filme, porque eu acho que lança dia 1 ou 2 de janeiro, não tenho certeza. Ou 5 de janeiro. Não sei quando que lança o filme, gente. Só que eu tenho muito interesse em ler o livro. Mesmo que lance o filme, eu quero ler o livro antes de assistir o filme, gente. Então, eu quero, tipo, a minha prioridade de eu comprar agora é A Empregada, pra eu ler logo esse livro. Então vamos para o próximo,
livro que é Ainda Não Morri, da Holly Jackson, que é a mesma autora da trilogia de Manual de Assassinato para Bons Garotos, que eu li nesse ano de 2025 e eu amei. Então eu quero muito ler esse livro e eu acho que esse é o que mais me interessa dela, porque é uma menina que ela vai tentar descobrir, resolver o seu próprio assassinato. Então eu acho que isso é bem legal, porque pelo que eu ouvi da história, eu não sei se eu tô me confundindo, mas eu vou falar um pouco sobre o que conta, já que foi o livro da Holly Jackson que mais me interessou para ler esse ano, que vai contar a história de uma menina lá, que ela, tipo, batem na cabeça dela pra ela morrer, e ela acaba não morrendo, só que ela tem, tipo, 7 dias de vida, eu acho, uma semana, não sei. Então ela vai ter que tentar resolver o próprio assassinato dela, gente. Então eu acho que é um livro que vai ser bem legal de ler, uma história bem divertida, e como eu gostei da escrita da autora, eu acho que eu vou gostar bastante desse livro, então eu quero muito ler em 2026. Então vamos para o próximo livro, que é Uma Chama Entre as Cinzas. Gente, eu tinha esquecido o nome desse livro. Só que é um livro que eu quero muito ler, porque eu acho que agora lançou um outro livro que eu acho que é no mesmo universo. Não sei direito se é no mesmo universo. Só que eu acho que o nome do livro é A Herança. Não sei, mas eu acho que é A Herança. Só que eu tenho muita vontade de ler Uma Chama Entre as Cinzas, porque eu já vi algumas pessoas, principalmente, tipo, gringas, falar sobre esse livro, gente. Então eu já vi algumas pessoas lá no exterior, dos Estados Unidos, do Canadá, não sei, falarem muito bem de Uma Chama Entre as Cinzas. Então eu quero muito ler pra ver o que eu vou achar desse livro, gente. Então vamos para o próximo livro, que é Maxton Hall. Não sei sobre o que conta, eu acho que é um romance, gente. Só que eu só quero ler por causa que tá lançando a série, né, gente? Não sei se já lançou a série inteira. Acho que já lançou a série inteira, não sei. É porque eu não prestei muita atenção, só vi que tinha série, daí eu queria ler o livro. Então eu tenho muito interesse em ler Maxton Hall. Então eu quero ler ainda em 2026 esse livro, porque eu já vi algumas pessoas falarem muito bem da série, muito bem do livro também, mas principalmente da série, porque eu não vi muita gente falar sobre o livro na realidade. Tipo, quem eu ouvi falar sobre isso era da série, mas também do livro. Então eu tenho muito interesse de ler Maxton Hall. Então eu quero muito ler em 2026 o primeiro livro, pelo menos, para eu poder assistir. Não sei quantas temporadas são, não sei se é 2, 1, 3 temporadas. Só que eu quero assistir a série pra ver também o que eu acho da série, gente. Então vamos para o próximo livro, gente, que é Coroa da Meia-Noite, que é o terceiro volume de Trono de Vidro, gente. E eu tô muito animada pra ler esse livro, porque, na verdade, ele é o segundo volume, só que na edição de luxo, que é a edição que eu tenho, ele é considerado o terceiro, porque primeiro fala que é a Lâmina da Assassina, depois o Trono de Vidro. Só que eu li primeiro o Trono de Vidro e depois a Lâmina da Assassina. Então eu tô muito animada pra ler Coroa da Meia-Noite, porque eu acho que vai ser um livro que eu vou amar muito. Porque eu amei o Trono de Vidro. A Lâmina da Assassina, como foi um livro de contos, eu tinha dito que eu tinha dado 4 estrelas e meia, só que eu acabei pensando melhor. E eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, na realidade. Gente, porque eu acabei não gostando tanto, assim, da história, na verdade. Eu gostei da história, só que eu não me conectei tanto. Eu acho que porque era um livro de contos, eu acabei não me conectando tanto com a personagem. Mesmo sendo a mesma personagem do Trono de Vidro, né, gente? Só que eu acabei não me conectando tanto. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que eu vou amar Coroa da Meia-Noite. Então, vamos para o próximo livro, que é Jogos Vorazes. Gente, eu acho que todo mundo já leu, todo mundo já assistiu Jogos Vorazes. Só que eu nunca li, nunca assisti Jogos Vorazes. Eu tenho muito interesse mesmo em ler e assistir Jogos Vorazes. Então, eu acho que eu quero muito, muito mesmo ler Jogos Vorazes, porque eu fico enrolando pra assistir o filme, porque eu quero ler primeiro os livros, só que eu fico enrolando pra ler os livros, daí eu não assisto os filmes. E é por isso que eu nunca assisti Jogos Vorazes e nunca li Jogos Vorazes, só que eu quero ler primeiro Jogos Vorazes e depois assistir Jogos Vorazes. Então é um livro que eu tô querendo ler há muito tempo, só que eu fico enrolando pra ler, enrolando. Eu sempre enrolo pra ler esse livro. Só que eu acho que de 2026 com certeza não passa, porque
Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. Então é um livro que eu tenho muito interesse. Então vamos para o próximo e o último livro, que é Estilhaça-me, gente. Eu não li Estilhaça-me ainda, mas muita gente fala bem desse livro. Todo mundo que eu vejo falar sobre esse livro tá falando bem sobre ele. Então eu tenho muito interesse em ler Estilhaça-me pra saber o que eu vou achar de Estilhaça-me, porque eu acho que vai ser uma história que eu vou gostar muito. E é isso, gente. E desculpa pelo vídeo longo, tá bom, gente? Porque eu fiz um vídeo gigante. Era pra ter sido um vídeo de no máximo 20 minutos, só que acabou ficando com 30 minutos, né, gente? Só que Estilhaça-me é um livro que eu super quero ler, porque eu super quero conhecer os personagens. Como todo mundo fala bem, eu quero saber se ele realmente é bom, igual as pessoas falam. E também eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!